So that I love you boys, hot like Mexico, enjoy. There's no way I got you, nothing to lose. Don't call my name, don't call my name. Olá, amigos nossos companheiros pelas pacotas. Essa é mais uma edição do Gato Cast. Dessa junção socialista com meu amigo Beto Nildo. Beto Nildo, você está aí? Boa noite, rapaziada. Eu tô aqui, porra. Então, amigos, hoje é um podcast especial. É um podcast em homenagem a um amigo nosso que eu conversei com ele hoje. Um participante aqui do GadoCast está internado, né? Ele está com patógeno e ele não pôde participar dessa live, que eu acho que ele seria de muita utilidade, né? Porque ele está internado, como você já sabe, com Covid. Ele está com metade do pulmão comprometido. Então, hoje é a nossa homenagem ao nosso amigo beta pessimista. Ele está escutando a gente do hospital. Ele não pode gravar. Ele já falou que está com dificuldade para falar. Ele sempre teve dificuldade para falar, para respirar, né? Mas torcemos por toda a torcida, cara, de todas as pessoas que participam aqui do podcast. O Beto Pessimista é aquele que eu mais gosto. Tem um parente meu que uma vez falou pra mim, cara, é como se o pessimista fosse alguém que a gente conhecesse na infância, entendeu? E, sério, eu acredito num mundo, já imaginou um universo em que todo mundo do GadoCast aqui do Rio tivesse se conhecido naturalmente? Porque com certeza eu já esbarrei com ele lá em Copacabana, em algum dia, ou em algum jogo do Botafogo, entendeu? E ele tem a mesma idade que eu, né? Ele tem sido parado, né? Então, eu imagino que pudesse existir um mundo em que eu e ele pudéssemos ter sido amigos, sabe? Normalmente. Que a gente pudesse ter se conhecido aqui no Rio de Janeiro. Tipo, as nossas infâncias foram em lugares comuns. E eu agradeço a Deus que pelo menos eu conheci você, pessimista, na internet, né? E eu não sei se nós nos veremos algum dia, mas eu sou muito grato a Deus pela sua vida, cara. Espero que você se recupere. Quer falar alguma coisa acerca disso? Então, eu estou aqui orando para o nosso amigo beta pessimista, entendeu? Não podemos perder esse ícone, porque, porra, nós torcedores do Botafogo já somos poucos. Então, pessimista tem que viver, pessimista vive. Cara, o nosso do PPF. é o maior celeiro de botafoguenses, é o maior celeiro de botafoguenses da internet. É o único lugar que tem mais botafoguense do que torcedor do Flamengo e do Vasco juntos, viu? É o GadoCast. Só tem botafoguense aqui no GadoCast. Não sei o que acontece aqui. Mas, enfim, o Beta Pessimista, eu conversei com ele, tá? Ele falou que, cara, eu fiquei com muito medo, cara, vou te falar. Porque eu tive medo dele ter um problema, tipo assim. A gente sabe que ele tem uma saúde de prazo, né? E ele, quando teve a parada do patógeno, a pessoa que eu mais fiquei preocupado foi ele, entendeu? E ele passou por toda a primeira onda sem pegar, né? E agora ele pegou. Algumas pessoas quiseram perguntar, mas ele tomou vacina, que não sei o que. Dane-se, amigo. Dane-se se tomou, se não tomou, agora já era, entendeu? Porque as pessoas querem politizar quando a pessoa fica internada, né? Algumas pessoas, quer culpar o cara porque não tomou vacina, ou quer culpar a vacina porque não funcionou. Não é o momento agora de ficar falando disso. O momento é de torcer para que ele melhore, né? Sim, vamos fazer nossa oração aí, nossas preces, entendeu? Para o nosso amigo pessimista poder voltar aqui pro GadoCast nativa, com saúde, para continuar fazendo os PPF. Não que não estão. O ar do TPS. Então, amigos, primeiro falamos dessa coisa. Então, tenho que comunicar aos senhores que na última semana nós falamos acerca daquele nosso amigo Loen. Você lembra do Loen? Lembro, claro. Sim. Então, eu conversei com o Loen. Aí que é importante a aula de humildade, entendeu? Algumas pessoas teriam hypado a teta, querendo tentar com o cara, entendeu? Mas como eu gosto do cara, e eu não tenho nada contra a pessoa, entendeu? E eu realmente acredito que houve um mal-entendido, eu fui lá, em off, fui lá, conversei com o cara, e nós nos resolvemos, entendeu? Nós nos resolvemos. Essa é a importância de você ser uma pessoa que sabe aguardar críticas, entendeu? Fui lá, pedi desculpa pro cara, qualquer coisa, perguntei se ele queria vir aqui, ele falou que não quer, entendeu? Então, beleza, deixa ele lá, continuo gostando dele, não fiquei ofendido com o que ele falou, e vida que segue. É importante a gente ser cristão, né, cara? Sim, eu concordo com você. Tipo assim, ele meio que te chamou de forma pejorativa. Aliás, chamar alguém de fracassado sempre vai ser forma pejorativa, mas você não ficou com mágoa, não ficou bolado com ele, e vida que não, eu sou mal que isso, eu sou mal que isso, entendeu? E aí, amigos, é melhor você ter paz do que você ter razão, entendeu? Então, entrega a razão para as pessoas e ter a paz, né, cara?
Então, agora é o quinotinho do amor, é o quinotinho da paz, cara. O quinotinho da paz. O quinotinho da paz é o quinotinho do amor. Então, amigos, hoje nós vamos falar sobre pessimismo, né? Você tem uma postura pessimista com a vida, Betonil? Cara, então, essa pergunta é difícil de responder, porque eu acho que você é pessimista ou otimista dependendo das experiências que você teve. Então, como eu tive mais experiências ruins do que experiências boas, eu tenho uma tendência a ser pessimista, entendeu? Então, eu tenho uma postura mais pessimista em relação às coisas. Porque, tipo assim, com tantas porradas que eu tomei na vida, tanta decepção, solidão, depressão, esquecimento, entendeu? Falta de dinheiro, falta de recurso, falta de amor que o Beta sofre, falta de afeto, entendeu? Eu não estou me vitimizando, não, estou falando a verdade. Então, isso me fez ter uma postura mais pessimista, entendeu? Eu tenho esperança de vida, mas eu sou um cara pessimista, não sou otimista. Eu sei que isso é ruim. Porque, para mim, mesmo com a cor do céu estando azul, para mim o dia está cinza, entendeu? Eu tenho realmente uma postura mais pessimista devido às experiências que eu tive no passado, entendeu? Eu fui me tornando uma pessoa retraída, pessoa pessimista, só pensando em negatividade. Até quando não tinha nada negativo, minha cabeça, minha mente, meu mindset criava teorias negativistas, não sei como se fala. Então, isso foi me moldando para ser um pessimista, entendeu? Uma pessoa pessimista. Então, eu sou sim um cara pessimista. Sim, então eu não advogo nem pelo otimismo, nem pelo pessimismo, tá? Eu advogo pelo realismo. Realismo. Você tem que ser realista. Você não pode criar falsas expectativas, nem ser uma pessoa fatalista. Existem 3 atributos que o Beta ele se depara, tá? E que nós vamos falar aqui, que são 3 atributos que você tem que correr. Um é o vitimismo. O que significa vitimismo? Vitimismo é quando você é completa escusa de responsabilidade acerca dos eventos que repousam sobre a sua vida, entendeu? A pessoa que é vítima é aquela que recusa a responsabilidade e se vê como uma pessoa que está apenas o coadjuvante das ações que acontecem, entendeu? Ah, aconteceu isso, mas a culpa não foi minha, aconteceu outra coisa. Ela não assume a responsabilidade, é o vitimismo. Depois tem o derrotismo, que é o pior de todos, né? Que é quando a pessoa já de antemão já toma pela derrota, já espera a derrota, então isso faz com que ela não invista seu ímpeto nos processos, porque ela já sabe que vai ser derrotada, ou às vezes o pior, nem tenta, porque já sabe que vai ser derrotada. A pessoa que tem adere ao vitimismo é ruim, mas ao derrotismo é ainda pior. E ainda existe um terceiro ponto, que alguns betas aderem, né? Que é o fatalismo, que é o seguinte: nasceu tal, perdeu. Nasceu gordo, perdeu. Nasceu mente, perdeu. É o fatalismo, ou seja, que devido a condições das quais você nasceu, ou que você não pode mudar, então não adianta nem tentar. Mas, tipo assim, o fatalismo... Tem um quarto fator também aqui, Notão. O quarto fator, mas o quarto fator nem considera um problema, que é o seguinte: a questão de reclamar. Eu acho válido você reclamar da vida quando você está tentando dar o seu melhor de maneira correta e nada está dando certo. Você não vai, tipo assim... Eu não acredito nessas frases que você tem que ser grato, grato ao universo, para o universo conspirar em você. Seja grato porque tem alguém sofrendo mais que você em algum lugar. Né? Seja grato porque você tem 2 pernas, tem alguém na cadeira de roda, você tem 2 olhos, tem alguém enxergando. Desculpa que a dor do outro não vai me fazer me sentir melhor, entendeu? Não estou sendo antipático, longe disso, mas eu não quero usar o problema dos outros para me sentir melhor. Acho que isso é muito egoísmo. Mas se você está fazendo as coisas e nada está dando certo, você tem o direito de reclamar. O problema é você reclamar e não fazer nada. Aí... Exatamente. E aí que a gente já falou, o Denis do Dois Reais falou assim: Betonildo, o melhor participante. Olha só, Betonildo. Dá um alô pra ele, Denis. Valeu aí. Valeu, parceiro. Obrigado aí pela consideração, mas eu tô longe. Eu sou apenas um Betinho. Sim. Então, amigos, o grande problema de você ser pessimista ou otimista é o seguinte: existem circunstâncias nas quais você tem a capacidade de moldar a situação, tá? Ou seja, você, através do seu próprio esforço, através do seu próprio mérito, você é capaz de mudar a sua circunstância. No entanto, existem circunstâncias nas quais não depende só de você. Existem, por exemplo, variáveis que dependem de uma série de circunstâncias. Por exemplo, você vai falar
que alguém o que a pessoa quer estudar para o concurso. Mas para que ela estude para o concurso, ela precisa, além de ter condições de estudar, precisa que haja o concurso, né? E ela precisa estar apta para estudar para o concurso. Precisa estar no então, eu posso usar... então, você deu um exemplo legal. Porque hoje, na situação que o nosso país se encontra, o concurso público é uma das rotas de fuga para o beta, entendeu? Ao meu ver, concurso público em medicina são métodos mais, como se diz, mais convencionais, porque alguém vai chegar e vai falar para mim: Betonildo, mas tem um engenheiro que é da empresa privada e é rico, tem um nutricionista que é rico. Beleza, mas tipo assim, isso é exceção à regra, entendeu? Se existe, a exceção só serve para confirmar a regra. Então, para o Betinho, a melhor coisa é o cara estudar para concurso público ou fazer medicina. Mas você falou do concurso público, aí tem um fator: o cara precisa de tempo para estudar, tem que ter material. Material de menos, na internet se arruma. Você tem que ter um tempo bom para estudar. Pô, você tem que ter, querendo ou não, quem tem uma base escolar ou base familiar, tem mais facilidade para estudar, entendeu? Conspira para aprovação com mais facilidade. É só você ver, cara, quem passa aí no concurso da Polícia Federal, PRF, vê os aprovados. 80% é playboy. Tô mentindo que não estão? Mas como que alguém que tem que trabalhar em subemprego vai conseguir estudar 6, 7 horas por dia, amigo? Entendeu? Então, Vini, mas assim, consegue, porque tem gente que consegue passar. Mas é o seguinte, eu não posso vender o copy como os posts falam, que é só basta querer. As coisas não são assim. Você tem que se esforçar, você vai ter que abrir mão de finais de semana, entendeu? Às vezes você não vai estar com a cabeça cansada, que você tem que trabalhar. Às vezes você vai ter que deixar de comprar comida para investir em material, entendeu? Só aí você vai eliminando muita gente, entendeu? É a seleção natural no concurso. E, poxa, você vai concorrer... Fala, desculpa. Sim. O Cícero do 5 reais falou assim: oração pelo pessimista. Em breve ele estará compartilhando seus imensos conhecimentos na área do BPS. E o Búfalo, reprodutor do 2 reais, falou assim: pessimista, quando você recuperar, eu vou pagar o gelo. Né? Eu acho que o principal ponto é de que o pessimismo é aquele negócio. Às vezes você pode mudar a situação, mas existem circunstâncias que você não pode mudar a situação. Você só pode mudar a forma como você enxerga a situação. Vou dar um exemplo aqui dos nossos amigos, tá? Eu não gostaria de depreciar ninguém aqui, mas tem nossos amigos aqui que nos seguem, que têm problemas físicos, tá? Deficientes, entendeu? Essas pessoas, elas podem lutar, elas podem evoluir, podem. Mas o principal para elas é lidar com a situação. Assim, provavelmente não vou viver uma vida normal. Mas como é que eu faço para ter a vida mais normal que eu posso? Entendeu? Com esse problema. Não é que eu não posso... Porque às vezes você pode mudar o problema, mas às vezes não pode. Entende? Então a única coisa que você pode lidar é como você enxerga o problema. Né? E é nesse ponto que os copings são necessários. O coping, ele ajuda, porque, tipo assim, tem o coping positivo e o coping ativo e o coping passivo. O coping ativo, por exemplo, quebrou a parede do meu quarto. O que é o coping ativo? Eu vou lá construir a parede. Agora, qual que é o coping passivo? Olha só, já é uma janela no meu quarto, entendeu? Olha só, agora tem mais ar, agora mudou a ventilação. Ou seja, o coping passivo, enquanto o coping ativo ele ataca o problema de frente, o coping passivo, ele se dá quando você tenta lidar com o problema dessa forma. Cope significa lidar, né? Então, o grande problema quando você vai falar sobre a questão do Brasil é que existem algumas pessoas que têm, por si só, uma mentalidade otimista e outras têm, por si só, uma mentalidade pessimista. E quase sempre isso está relacionado com o quê? Com o histórico dela. Quanto mais uma pessoa lutou e venceu, mais ela vai ficar otimista. Quanto mais uma pessoa lutou e perdeu, mais ela vai querer ficar pessimista. O Jonathan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida, ele fala que existe uma raça lá de caranguejos que, depois que eles perdem 2 batalhas seguidas, né, eles perdem completamente a vontade de lutar. De modo que quem está lutando na brincadeira lá dos caranguejos, deixa os caras vencerem. Deixa o caranguejo mais fraco vencer, porque senão essa é a única forma de ele continuar sendo um parceiro para lutar. Ou seja, o que o Jonathan Peterson está falando é o seguinte: a derrota constante faz com que você perca a vontade de continuar lutando. Então, você tem que... Por isso que, amigos, vitórias são valiosas. Então, você tem que procurar a vitória. Onde quer que ela esteja.
Por isso que às vezes eu fico pensando assim, não, às vezes o cara é um lixo, mas o cara é muito bom no videogame, entendeu? Cara, eu vou te falar sinceramente, continua jogando videogame, entendeu? Pô, que Que é a única coisa noção, que que você é bom. noção. Fala. E aquele copo? Tipo assim, esse é mais pro religioso. Tá na merda, tá passando dificuldade, aí vem aquele, Deus vai te honrar. Espere no Senhor. Pode acontecer que sim, ou não. Pode ser que sim. O grande problema da questão do copo religioso é o seguinte, quando a pessoa está na pior mesmo, com milhões de brasileiros estão desempregados, o grande problema é que muitas pessoas perdem a fé. Eu lido com muitas pessoas que estão deixando de acreditar em Deus por causa das dificuldades, né? E o que eu tenho reparado é o seguinte, cara, o problema não é deixar de acreditar em Deus, né? O problema é quando a pessoa sabe que Deus existe, mas que ela começa a acreditar que Deus não se importa com ela. Porque ela vê Deus abençoar a pessoa que está do lado dela, mas ela fica para trás, entende? Isso para mim é algo pior. Porque a pessoa que perde a fé... Eu já pensei isso. Porque a pessoa que perde a fé, ela pode em algum outro... A pessoa que perde a fé por completo, vira ateu, ela pode, no segundo momento, voltar a ter fé. Mas a pessoa que perde a confiança em Deus, a confiança de que Deus está no lado dela, ela perde aquela relação que ela tem, entendeu? Aí ela se afasta e geralmente ela não consegue mais. O búfalo reprodutor falou assim, corpo passivo é igual a fazer limão com uma limonada? Exatamente, Lucas. Tá? Então, o que você tem a dizer sobre isso, Vitor? Cara, eu acho que às vezes a vida, você tem que ver a vida de acordo com... Você tem que reagir de acordo com o que a vida faz com você. Por exemplo, você deu o exemplo da fé em Deus aí. Muita gente, quando vê essas decepções ocorrerem, por exemplo, fulano de tal é abençoado, tem sucesso, e fulaninho que é crente fervoroso não tem. Aí, das duas, uma, ou o cara perde totalmente a confiança em Deus, ou o cara tem fé ainda falando, não, tá, Deus vai me honrar, Deus tirou tudo de jó e deu em dobro, não sei o quê. Aí acaba talvez criando um copy, entendeu? Eu acho, cara, que tem alguns copies que são necessários, entendeu? E tem outros copies que são desnecessários. Mas eu acho que toda decepção que a gente vive, toda a dor, toda a frustração, toda a ferida, toda a mágoa, a gente consegue tirar uma lição boa. Entendeu? Até não, peraí, isso é um copy. Isso é um copy. Não, eu não acho que seja copy. Ô, Vini, sabe por quê? Não, por exemplo, a pessoa vai lá, não, sabe nessa copy, por exemplo, o cara chega e fala assim, inclusive isso está no documentário lá do Face LMS, o cara chega, coloca a cara dele no liquidificador, né, e fica o cara todo deformado. Ele fala assim, não, olha só, pelo menos agora eu entendi a paz interior graças a esse processo. Isso é um coping. Ele poderia ter conhecido a paz interior sem precisar estar com a cara totalmente deformada, entendeu? Isso é um coping que ele desenvolveu para ajudar ele a lidar com o trauma de que a cara dele nunca mais vai ser como era antes. Amigos, é possível que você melhore como pessoa, não necessariamente dificuldade. Por exemplo, eu vou te falar, às vezes a pessoa perde uma namorada, ou perde um emprego, ou perde um pai, e tem um grande trauma, tá? E ele aprende algo com esse trauma. Amigo, é possível que os traumas eles podem te ensinar as coisas, né? Mas você poderia aprender sem esse trauma, entendeu? Às vezes, se você colocar na ponta do lápis, você perdeu muito mais do que você ganhou com esses eventos ruins, com essas limonadas, entendeu? Então, é preciso ter maturidade, amigo. É preciso ter maturidade para entender o seguinte: eu ter perdido minha namorada, eu ter perdido meu emprego, eu ter perdido meu parente, foi ruim. Ponto final. Deve ter um lado bom? Deve ter um lado bom, mas o lado bom não supera o ruim, né? E vamos seguir em frente, apesar disso. Essa questão de ter orgulho próprio, de tentar transformar todos os elementos da sua vida num arco narrativo positivo, isso é uma coisa de uma pessoa orgulhosa. Você tem que saber reconhecer que alguns eventos foram negativos para você. O ano de 2020 foi um ano ruim. O ano de 2021 foi um ano horroroso. Tipo, ponto final. Não, mas no ano de 2020 eu conheci alguma coisa. Não, amigo, vamos ser sinceros. Se você tivesse tido sucesso no ano de 2020, se você tivesse sucesso no ano de 2021, hoje você estaria numa posição muito melhor. É só chegar e ter a sua lucidez. Pronto. Não morremos. Prossiga, meu. Então, eu concordo com você, que tipo assim, você não precisa se fuder para aprender algo, mas como eu acredito que o acaso exista, que coisas da vida também acontecem assim, o cara ser atropelado, o cara se fuder, você pode, assim, querer extrair algo de bom naquilo ruim que você passou, mas é como você falou, não dá para transformar aquilo ruim como, tipo, falando, tá vendo, foi uma lição de vida. Poderia ser uma lição de vida. Se você pega o limão e faz uma limonada, o que você vai fazer com merda? Vai fazer um suco de merda?
Tem que admitir, pega a merda e joga fora. Tem alguns elementos da sua vida que, infelizmente, você só vai ter que abstrair da sua vida. Por exemplo, pessoas que passaram pela sua vida. Por exemplo, tem um colega meu que estava contando a história do relacionamento dele e falou assim, cara, foi problemático no início ao fim. Não tem nada para você levar de lembrança positiva. Inclusive, esse evento é tão traumático que ele vai se transformar numa pessoa pior, tá? Então, o que eu aconselho pro cara é que ele simplesmente finja que isso não existiu. Isso pegou da vida dele. Com 6 anos jogados fora da vida dele. Infelizmente, tem alguns eventos da sua vida que você vai ter que admitir, cara. Não ter vitória. E admitir erros, né? É uma coisa que requer muita maturidade. Admitir derrotas. Admitir que você perdeu. Admitir que não tem como desculpar. Que não tem como remediar. Que é um custo afundado. Que foram anos perdidos da sua vida. Isso requer um nível de maturidade que nem todo mundo está disposto a ter. Agora, quando a gente fala, por exemplo, tem pessoas bem-sucedidas. Tem pessoas que são bem-sucedidas. Que elas, através do esforço delas, elas conseguiram vencer, vencer. E isso cria um ciclo de dopamina no cérebro. O lance do otimismo, do pessimismo, nada mais é do que, no final, química no cérebro da pessoa. Quanto mais vitória ela tem, mais isso cria um ciclo de dopamina no cérebro. Ou seja, eu fiz uma atitude difícil, fui recompensado. Vou fazer outra, porque vou ser recompensado. Agora, quando a pessoa tem vários esforços e não é recompensado, outro esforço e não é recompensado, outro esforço e não é recompensado, não vem dopamina. E aí ela fica meio desanimada. É por isso que você vê que as pessoas... Eu estava vendo um professor de concurso público que ele falou assim, os meus melhores alunos são aqueles que estão trabalhando, não são os que estão desempregados. Entendeu? Então, por quê? Porque exatamente por causa disso. Quando você está precisando muito, né, de algo, aí que você realmente cria um peso na sua cabeça. Agora, uma coisa que você vai considerar também, que por exemplo, essa questão de visão de mundo pessimista ou otimista, ela tem um elemento químico no cérebro, ou seja, é um fator estrutural, que não depende muito da nossa opção. É um fator determinístico. Dependendo de elementos químicos no seu cérebro, você vai ser mais otimista ou mais pessimista. A questão é que o otimismo ou o pessimismo ele é referencial também. Para uma pessoa pessimista, ou uma pessoa realista vai ser chamada de otimista. E para uma pessoa otimista, uma pessoa realista vai ser chamada de pessimista. Ou seja, o mesmo evento pode ser visto da mesma forma por diferentes pessoas, dependendo da história de vida delas, da visão de mundo que elas têm. Por exemplo, se uma pessoa conseguiu vencer na vida através do estudo, ela vai chegar e falar assim, não, é só você estudar que você vai conseguir. Só que a outra pessoa que estudou pra caramba e está no Uber, vai olhar e falar assim, será mesmo? Qual você acha que vai ter mais capacidade de continuar estudando? A que estudou e arrumou um emprego, ou que estudou e foi pro Uber? Qual que você acha, o vencedor? É que conseguiu arrumar um emprego, pô. Conseguiu arrumar um emprego. Outra coisa que acontece com o cérebro humano, quando ele começa a encarar derrotas e vitórias, o negócio é o seguinte, amigo. Todos os seres humanos do mundo vão encarar mais derrotas do que vitórias, tá? Todo mundo. Inclusive, se você pegar a biografia do Paulo Lema, né? Ele teve muitas derrotas, né? A diferença é que toda a biografia desses caras de muito sucesso, eles têm um elemento chamado sorte, cara. Sempre tem uma situação no qual eles estão em desvantagem e acontece um Deus ex machina qualquer que eles vencem. Eles vencem com a dificuldade, não com a questão de mérito, mas se for mercado. Mas acontece o seguinte, os grandes vencedores da vida são aqueles que, quando perdem pouco, mas quando ganham muito. Essa é a grande diferença dos vencedores e perdedores. Todo mundo vai perder mais do que ganha. Isso é como você enfrenta a derrota. Saber lidar com a derrota é muito mais importante do que saber lidar com a vitória. Vai, mas o Knut, então você deu o exemplo aí dos caras que perdem, quando perdem pouco, e quando ganham muito. Esses caras aí que são milionários, Donald Trump, outros aí, eu percebi que, porra, mesmo quando eles quebraram, eles conseguiram se ficar rico novamente, mais fácil que um cara que era pobre ficar rico. Mas por quê? Porque esses caras, eles têm uma coisa que, por exemplo, acho que quase todos no Brasil, de todos os betas não tem, que é contato. Esses caras têm contato, então quem tem contato... Conhece também as pedras, né? Conhece a amizade com o político, com o senador, com o vereador... Eu mesmo falo, cara, eu não tenho contato com ninguém, mano. É só eu e Deus, tá ligado? Deus e minhas metas. Assim, eu não tenho um apadrinhamento. Vou dar um exemplo pra você. O pessoal foi comparando muito o João Dória com o Donald Trump. Seria até injusto, porque o Donald Trump já quebrou, já deu calote pra um monte de gente, e o João Dória nunca quebrou, tá? Mas tanto no caso do João Dória quanto no caso do Donald Trump, eles tiveram um problema de enfrentar dificuldade. Na questão do João Dória, o pai dele foi caçado e ele é um cara milionário, ele teve que andar de ônibus,
vira office boy, tinha que fazer espiriteira, entendeu? A história da vida dele é uma história problemática, né? O pai dele morreu, ele não tinha o que fazer, né? Mas o que o João Dória tinha? O pai dele tinha o quê? Amigos, cara. O pai dele era empresário, e todos os amigos do pai dele ainda estavam por cima. Então, quando o João Dória começou a trabalhar, depois que ele conseguiu o office boy, qual foi o primeiro emprego dele? Foi numa empresa de um amigo do pai dele. Então, ou seja, o fato de que, a questão que a gente sempre fala da meritocracia geracional, o fato do pai dele ter ascendido, né, e perdido tudo, né, fez com que o João Dória, quando ele perdeu tudo, ele já tivesse começado num ponto social muito maior. É por isso que eu digo, meu, que o status às vezes é melhor do que o dinheiro. O fato do João Dória ter tido os contatos herdado, não o dinheiro, mas ele herdou os contatos do pai dele, fez com que ele tivesse muito mais facilidade para se erguer na vida do que se ele tivesse começado sozinho, ou se tivesse começado do zero, só com dinheiro. Você concorda comigo? Sim, concordo, cara. Claro, entendeu? Isso aí só mostra que essa parada aí de basta querer, de o pobre ficar rico, é tudo coping. Porque você pode ver. Você viu o exemplo aí do Dória. O cara era office boy, mas, porra, conseguiu emprego na empresa do amigo do pai dele. Ele foi herdando os contatos do pai. O pai dele é um dos maiores publicitários do Brasil. O pai dele é um dos maiores publicitários do Brasil. Ele que inventou o Dia dos Namorados, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tanto em relação a Dória como o Trump, que os dois cresceram muito intimamente ligados com o governo, tá? Ambos, o Dória tem uma ligação muito forte com o PSDB, e o Donald Trump doou dinheiro para Hillary Clinton, doou dinheiro para o Partido Democrata, Partido Republicano. Não são aquele tipo de empresários, assim, self-made bem clássicos. Que a gente tem que separar que às vezes as pessoas sobem por mérito próprio, e outras sobem com a ajuda do governo, tá? Como alguns empresários são. Mas, assim, enfim, por exemplo, se for pegar a história do Elon Musk, ou por exemplo, Jeff Bezos, eles tiveram uma história realmente eles conseguiram investir num oceano azul de vitória, não precisavam se desmiscuir com um partido político. Mas, enfim, quando a gente vai chegar e ver a questão da perspectiva, né, de que o importante, amigos, não é ser pessimista ou otimista. O importante é você ser realista. Porque, sendo realista, você vai ser pessimista em algumas circunstâncias e otimista em outras. E tem algumas pessoas que defendem o otimismo irracional. O que seria o otimismo irracional? É sempre acreditar que basta querer, que amanhã vai ser melhor. O grande problema é que, para algumas pessoas, isso funciona. Algumas pessoas só se motivam se elas acreditarem que amanhã vai ser melhor. O grande problema é que, com esse tipo de raciocínio, é que, quando o amanhã não é melhor, isso cria, sabe o quê? Frustração. Quanto maior a sua expectativa, maior será o seu choque quando enfrentado com a realidade. Então é por isso que algumas pessoas têm uma pouca resiliência em relação à frustração. Algumas pessoas ficam muito abaladas quando elas acreditam em algo e algo não acontece, e outras têm a capacidade de, pronto, acreditei, não deu certo, pronto, dane. Então, mas, ou seja, por exemplo, se eu acreditar em algo firmemente e aquilo não acontece, aquilo me abate, entendeu? Então, mas tem algumas pessoas que conseguem, por exemplo, acreditar que o mundo vai acabar, né? Aí, no dia seguinte, o mundo acabou, eu continuo acreditando do mesmo jeito. Eu não, isso começa a me questionar meus esquemas de crença, entendeu? Poxa, se eu errei nisso, nunca mais que eu estou errado, entendeu? Eu começo a questionar a minha forma de pensar, toda vez que eu tenho uma expectativa irrealizada, né? Então, como que é um método que o cérebro humano começa a se proteger disso? É tentar não projetar expectativas que você acredita que não sejam reais. E aos poucos, você vai tendo uma visão de mundo cada vez mais alinhada com a sua realidade. E quanto pior for a sua realidade, mais a sua visão de mundo realista vai se tornar pessimista. Tá? Bem, quando você encontrar com pessoas que estão vivendo uma outra realidade diferente da sua, uma vida melhor, elas vão chegar e falar assim, você está pessimista pra caramba, não é assim, né? Por exemplo, todo mundo chegar e falar assim, não, é que não são. Impossível, você tem pagação, você vai arrumar emprego, impossível. Né? Você está um ano desempregado, depois você, poxa, 2 anos, poxa, impossível, agora você vai achar, né? Impossível, né? Ou chega e fala assim, não, você é um cara bonitão, vai aparecer uma mulher aí pra tu. Com certeza, tem que ter um pé cansado por um chinelo velho. Só que basta querer. Basta querer. O problema é que isso aí é confrontado, sabe o quê? Com a realidade, amigo. Nada, amigo, nenhuma crença, quando confrontada com a realidade, né? Ela sai ilesa. É por isso que existe aquele fenômeno da dissonância cognitiva. Muitas pessoas têm crenças tão arraigadas dentro do cérebro que quando elas se deparam com a realidade, é mais fácil para elas ignorar a realidade do que avaliar as crenças. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro moldar as minhas crenças comparadas com a realidade e sempre mudar de crença. E eu conheço que vocês veem que eu estou sempre com de ideia. Porque toda vez que eu vejo uma informação nova, eu tento computar isso no meu cérebro. Tá? Agora, mas tem gente, amigo,
que chega e fala assim, não, eu acredito que coisa tal vai acontecer, a coisa tal não acontece, não, mas aconteceu. O problema é que aconteceu com uma coisa que não ficou bem explicada. Então, a pessoa nunca consegue admitir que está errada, nunca consegue admitir que teve expectativas erradas. Concorda comigo? Concordo, concordo. Concordo contigo e também, por exemplo, você deu exemplo aí que fulaninho de tal tem uma vida boa e, porra, você tá na merda. Tipo assim, não porque você quer, você tá tentando sair da merda, mas, porra, você não consegue. Aí o cara chega e fala pra tu assim, ai, Quinutão, porra, se anima, você vai conseguir um emprego. Porra, Quinutão, você é mó vagabundo, porra. Por que você não se esforça? Esse é o famoso sei lá o que explaining, tá ligado? Tem um cara que eu gosto muito, assim, eu não quero tirar o mérito dessa pessoa, ele é um excelente profissional, fala muito bem, elegante, falando que é o Dr. Paulo Musi, entendeu? Ele dá umas dicas legais. Só que, pô, as dicas que ele dá não se aplica quando se fala, assim, por questão de horário, por Tem questão de família boa, branco, alto, fortão, bonito, né? Tipo Então, é assim, muito off-play, né? é, tipo assim, eu não quero tirar o mérito dele, mas, pô, o cara era de família rica, o pai era cientista, a mãe é psicóloga. Pô, o cara tem dinheiro, veio de uma família boa, entendeu? Então isso aí meio que facilitou ele a ser disciplinado, sem querer desmerecer o cara, longe disso, porque ele também tem seus méritos. Mas, porra, quando você tem de uma base familiar, é muito mais fácil. Às vezes o conselho de, como você fala, meu amigo, o conselho de um cara fudido serve mais pra você do que um cara bem sucedido. Porque, porra, a realidade dele é totalmente diferente, cara. E vai se basear na realidade de um cara bem sucedido desde criança, a mesma coisa. Você pode ver, ó, quando o cara é bem sucedido, Aí volta para aquela parada que a gente teve com o Loen, né? O Loen chegou e falou assim, não assumam conselhos de fracassados. O grande problema é que boa parte do público são de pessoas fracassadas. Do que adianta, se você é fracassado, você receber conselhos de pessoas que não têm nada a ver com a sua realidade? Muitas vezes, quando você está na pior, é o conselho da pessoa que já esteve na pior que conta muito mais do que o conselho da pessoa que não esteve na sua situação. Muito mais vale a pessoa que já esteve na pior e conseguiu sair da pior do que o conselho da pessoa que nunca esteve na sua situação. Consegue entender essa parte? Tipo assim, a única pessoa que pode te dar conselho de fato é a pessoa que está na sua pele. Entendeu? Se a pessoa não consegue entender por que você não tem mulher, por que você não tem um sucesso, se a pessoa acha que tudo é culpa sua, se a pessoa não consegue mensurar os problemas que existem alheios a você, se a pessoa acha que tudo é basta aquilo, que todas as coisas do mundo, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? E tem pessoas que acreditam que para você ter um bom relacionamento, para você basta estar no polo masculino, não sei o que, cara. Só que o grande problema dessa visão meritocrática da vida é que existe uma variável, existem variáveis da vida que você não controla. Existem variáveis da sua vida que você não controla, como exemplo, outra pessoa. Você pode fazer tudo certo. A pessoa não faz, pronto, você se fudeu. Entendeu? Então, amigo, você fazer tudo certo, você tem que ter expectativa de aproveitando aqui para deixar logo a deixa, porra, o Mennett de alto valor que fala essa parada, né? Tipo assim, mano, ele não fala que relacionamento é via de mão dupla, né? Ele não fala que o relacionamento só não depende de você, independente seja pai e mãe, filho, esposa, filho, namorado de você, caralho, a quatro. Ele não fala que, tipo assim, você pode fazer tudo certo e a mina cagar no pau e te fuder. E vem com esse papo de, porque você não tava no polo masculino, você não agiu feito um homem de alto valor. Cria um coping pra justificar o seu fracasso, tá ligado? Isso que eu acho errado desse ponto. Eu tava vendo um vídeo dele que ele falando que ele foi corno, né? E tem um vídeo. Aí quando ele falou que ele foi corno, eu, caramba, um homem de alto valor foi corno. Aí eu comecei eu já assisti todos os vídeos dele, né? Eu comecei a pensar tudo, tipo assim, por exemplo, um cara que fala pra tratar a mulher com desprezo e indiferença. Um cara que chega e fala, não, mulher virgem é errada, a boa é experiente. Porque o que importa é a mulher me satisfazer na cama. Entendeu? Então, olha só, com o próprio mindset dele, né? Já meio que preparou ele. É de poadeiro. Não, é um raciocínio de poadeiro. Não, Vini, mas peraí, o mindset dele é de poadeiro. Que o Pua, ele quer que você pegue a mulher. O Pua ele só repara na... Isso aí é isso, a mulher moral, se é boa ou não. Só pegar e deitar ligado. Só que é bonita. Engraçado que o rapaz que veio aqui, o nerd sedutor, que veio aqui querer esculachar nas betas, ele falou que conseguiria jogar 2 loiras LCR no peito do Silas se fosse pra balada com ele.
mas eu vi o Instagram dele, eu vi o perfil da namorada dele, da esposa, não sei, a esposa dele é uma nota 5. Então, pô, como que o cara consegue jogar 2 LCR pros outros e não consegue casar com uma nota 7? Visto que o seguinte... Como que ele vai jogar uma LCR no teu colo se ele não conseguiu jogar no dele mesmo, né? É complicado. Isso, eu tô aqui usando o raciocínio deles, que eles só ligam para aparência. Então, como eles ligam com aparência, teoricamente, eles deveriam arrumar nota 8, nota 8, entendeu? De preferência uma LCR, que são as mais cobiçadas do Brasil. Mas vê se ele arrumou uma LCR bonitona. E você, seu otário, seu viado, que tá me escutando aqui, fica comprando curso, dando dinheiro para charlatão, seu merda, você mesmo aí, que paga 1.200 para enriquecer os outros, para o cara dar carro para namorar, dar o caralho a 4, bancar a viagem dele, enquanto sua vida aí tá na merda. Você não dá 1.200 num curso, uma apostila, mas dá para pegar mulher. Enquanto você tiver com o seu mindset voltado para pegar mulher, dificilmente você vai sair da merda. Então, reveja seus conceitos e reveja suas prioridades. Por isso que aqui a gente não é contra o Puazeiro. A gente não concorda com o método PUA, porque o método PUA fala que você tem que pegar a mulher e só ligar para a beleza dela, não ligar para o caráter dela, se é uma mina boa de papo, uma mina direita, se tem um conteúdo, entendeu? É isso que vale a carne. E nem isso o cara que vem aqui falar consegue pegar uma de qualidade. Não, aqui no tal. Mas voltando aqui pro tema da live. Pessimismo ou otimismo? Cara, vai ter circunstâncias, depende, cara, vai ter circunstâncias, né? Porque a Matrix fala, não, você tem que ser sempre otimista. Depende do quanto você está disposto a lidar com a frustração. Por exemplo, se você for uma pessoa bem-sucedida, né? Você está sempre conseguindo vencer, quanto mais otimista, melhor. Agora, quando você está na pior, cara, e aqui a gente está falando de pessoas que estão na pior, pessoas que estão ferradas, pessoas que estão, por exemplo, tem vários amigos aqui que mandam mensagem para mim, que estão no limiar, entendeu? Isso é limiar. E eu vou falar uma coisa pior, uma coisa contra-intuitiva, né? As piores pessoas no nível psicológico com os quais eu converso não são as desempregadas, sabe quais são? São as subempregadas. Por quê? Porque quando a pessoa, ela, sabe, tipo assim, estou ganhando 0, né? Mas não estou pegando 2 horas de condição de ir e volta, não estou tendo que ser humilhado por cliente, não estou tendo que ser humilhado por patrão. Então, pelo menos a pessoa não está ganhando nada, mas está se preservando. Já as pessoas que a gente conhece que estão subemprego, né? Quase sempre elas estão subemprego, por quê? Porque senão elas morrem de fome. Ou estão casadas, têm filho, não pagar pensão, vão para cadeia. Então a pessoa vai lá, ela tem que pagar trabalha pra caramba, se esfola, tem que sofrer humilhação, tem que ficar um tempão lá na condição. E o pior é que tem que pagar um monte de conta. E aí esse governo aí que vocês acham que é maravilhoso, o melhor governo do Brasil, que a inflação está estourando, que as pessoas estão comendo osso, né? Agora tem osso de primeira, osso de segunda, né? Inclusive agora aqui no Rio de Janeiro bateu R$8 a gasolina, né? Então, ou seja, o cara que está subempregado é como se fosse um trabalho escravo, cara. Porque ele trabalha, o que sobra para ele no final do mês é 200, 300 reais. Será que 200, 300 reais é o que sobra para ele, no tempo livre dele? Vale esse tempo todo que ele ficou na rua, né? É porque ele tem que levar em consideração. Será que ficar desempregado é pior mesmo do que ficar subempregado nessas circunstâncias? Tipo assim, se você tem que trabalhar na outra alternativa, você vai ter que ir por subemprego. Mas, se você não tem como trabalhar, estuda para um concurso público, entendeu? Porque, porra, subemprego é foda também. Você é humilhado pelo seu patrão, você é humilhado pelo cliente, você demora... Pior beta que demora 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar. Pô, imagina o cara que está no subemprego e tem que estudar para concurso público. Só o tempo que ele demora no transporte público são 2 horas. 2 horas a menos de estudo. Aí vem o filho da puta de um playboy safado e fala que basta querer. Basta querer é o caralho, filha da puta. Desgraçado. O cara demora mal tempo. Só no transporte público aí. Imagina o que então, o cara que sai da central e vai lá pra Japeri. Porra, sai 4 horas da tarde, só chega lá em Japeri lá pra 6h30. Não, o pior. O cara chega e fala assim, não, que olha só o lado bom, você tá se esfolando aí por um salário mínimo, fritando hambúrguer, vendo barra, não tem, mas você tá ganhando experiência, né? Experiência vai valer de quê, cara? Né? Se
você sabe, por exemplo, se for na vida real existe uma coisa chamada plano de carreira, né? Quando você tem um plano de carreira, é o seguinte, você tem essa função, aí você ganha experiência para essa função, aí você ganha experiência para adquirir essa função, e você vai subindo. Geralmente essa subida, né, ela é acompanhada de uma subida de remuneração. Só que muitas vezes no subemprego você vai estar numa função, tipo assim, que não vai te prover muita escalabilidade, entendeu? Por exemplo, você vai estar varrendo a concessionária. Temos um amigo aqui que o pai dele começou como servente lá da concessionária e terminou como gerente, tá? Isso é um caso de meritocracia, tá? Só que a maior parte dos casos, isso não acontece, cara, né? Por mais que você se esforce como faxineiro, desculpa, amigo, você nunca vai chegar a gerente, a maior parte das vezes, entendeu? Então, a maior probabilidade é que você vai sair desse emprego de faxineiro e vai para outro emprego de faxineiro, né? Porque existem profissões que não te geram mobilidade, entende? É aquele negócio, o meu pai sempre falava, né? Seja sempre melhor naquilo que você faz. Só que seja melhor em alguma coisa em que ser melhor vai te diferenciar, por exemplo. O melhor faxineiro do mundo, ele vai ganhar muito parecido com o pior faxineiro do mundo. Agora, o melhor vendedor do mundo vai ganhar muito mais do que o menor vendedor do mundo. Entende? Ô, Knut, até para subemprego estão pedindo experiência, tá? Porteiro, auxiliar de serviços gerais, que é o faxineiro, qualquer coisa, tá? Experiência, tá? O Betinho aqui não tem experiência, tá fudido, tá? Então fuder, rapaziada. Tá fácil pra ninguém não, mano. Sim, não. É aquele negócio. Não, é aquele negócio. As pessoas não têm opção, né, cara? Porque os apartamentos aqui no Rio de Janeiro estão caríssimos, né? O número de moradores de rua quadruplicou, né? O pessoal falou, não, a culpa é dos governadores, a culpa é do lockdown. Amigo, não tem nada fechado no Brasil e o setor de serviços teve o segundo mês de recessão. Ou seja, o problema é a gente tem que parar de colocar a culpa na pandemia. A nossa economia tem problemas reais. Nós precisamos de reformas urgentes, né, para tentar demover a nossa economia dessa situação que ela está. Aí vamos lá. O Márcio Eduardo Luiz falou assim, fora que deve trabalhar mais 12 horas, tendo 8 remunerados e 4 não remunerados. Estudo é trabalho não remunerado. Então, cara, aí cada um vai ter cada um vai saber o seu caso, né? Vai ter pessoas que têm condição de ficar em casa estudando, mas pessoas que não têm, que vão ter que se esfolar no subemprego, tá? Agora, você defender, porque esse pessoal aí da direita atual, né? Eles defendem o subemprego, uma coisa é o cara que não quis estudar, meu. Ele não quis estudar, ele vai para o subemprego, tá? Isso é uma coisa, tá? Outra coisa é o cara que estudou, fez pós, trabalhou, e aí você quer que esse cara ir para o subemprego é comum. Não, isso não é normal, cara. Isso não é normal. Você falar isso, que isso é normal pra mim, desculpa, eu não compro essa porcaria. Você chegar e falar com um cara que faz 8 anos de engenharia e pro Uber, isso é bom, que o cara virou empreendedor e foi pro Uber. Poxa, isso aí é muito sacanagem. Vocês estão criando um país de zumbis, mas fala aí. Pô, o pior de tudo é quem romantiza o trabalho, tá ligado? Romantiza a criança vendendo bala no sinal, romantiza o cara vendendo doce no trem, romantiza o trabalho infantil. Inclusive, eles chamam o vendedor de bala de empreendedor. O ambulante no trem da Supervia, vendendo bala no sinal. Tipo assim, os caras estão romantizando a tristeza, entendeu? Estão romantizando o trabalho de pessoas. Mas eles chegam, não, hoje você está numa situação ruim, mas amanhã você pode ser igual o Donald Trump, entendeu? Então, continua trabalhando aí, que uma hora você vai chegar lá. Engraçado, amigos, o problema não é que você... Ninguém quer ficar rico, eu não quero ficar rico, entendeu? Eu queria ter uma vida digna, só isso, né? Mas é que a questão, que quando a gente vai falar, por exemplo, sobre meritocracia, né? O ideal é que aquela pessoa que se esforçou consiga alguma coisa. Não estou falando para conseguir algo muito importante, mas alguma coisa, tá? O que a gente vê no Brasil é que a pessoa estuda, a pessoa faz pós-graduação, a pessoa se especializa e ela não consegue nada. Isso não é meritocracia. Meritocracia é você se esforçar e você conseguir. Agora, um sistema no qual você se esforça, e aí você vai lá e termina no Uber igualzinho o cara que não fez faculdade, isso não se chama meritocracia, porra. Né? Outra coisa, a meritocracia é igualdade. Não é mais fácil, então, em vez de você ficar 5 anos na engenharia federal, você trabalhando, juntando, em até 2 anos você compra um carro e vira Uber, não é mais fácil? Você vai investir menos tempo. Infelizmente, hoje no Brasil, o estudo não está valendo a pena. Se especializar não vale muito a pena no Brasil, entendeu? Então, obviamente, existem circunstâncias que isso é encampado, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, se o cara chega lá e faz uma faculdade, isso não é garantia de emprego para ninguém, entendeu? Evidente, eu vou falar para vocês, não façam faculdade, não, amigos.
Mas eu estou falando para vocês alinharem essas expectativas. Tem muita gente aqui no meio beta que chama faculdade de faculgado, né? Fala assim, não vou fazer faculdade porque faculdade é diploma de desempregado. Tudo bem, no atual momento do Brasil, nesse momento pujante, né, que o pessoal fala, né? Realmente você fazer faculdade, a chance de você sair com diploma com canudo de desempregado para ficar no seu rabo é muito grande. Mas ainda assim, ter uma faculdade é melhor do que não ter faculdade, tá? É aí que a gente entra, né? Você tem que fazer as coisas porque você quer, não esperando algo. Você tem que alinhar suas expectativas. Você tem que fazer sua faculdade sabendo que a chance de ser empregado no final da faculdade hoje não é muito grande, né? Mas isso aqui não deve ter um demérito para você deixar de se esforçar. Eu acredito que no final, a visão pessimista ou otimista, ela tem que ser alinhada com o que vai fazer você se mexer. Porque o que depende, no final das contas, né, para uma pessoa conseguir um emprego, não é se ela tem uma visão otimista ou pessimista, é se ela está fazendo por onde. Se ficar otimista faz você fazer por onde, continua otimista. E se você ficar pessimista, ajuda você a segurar o rojão e continuar lutando, tudo bem, seja pessimista. O que você não pode deixar de fazer é deixar de se esforçar. O que importa, no final das contas, você tem que morrer mordendo o osso. Tá? Aquele negócio, você vai morrer de qualquer jeito. A única diferença é que você tem que morrer com a boca no osso. Então, amigos, se você acredita que ter uma visão otimista vai te ajudar a continuar lutando, ok. Só que para algumas pessoas, ter uma visão otimista não é coadunada com a realidade delas. E elas acreditam que para elas continuarem lutando, elas têm que, por exemplo, tem pessoas, amigos, que elas falam assim, cara, eu não vou nem esperar mandar currículo, eu só vou mandar currículo e dane-se. Por quê? A pessoa já perdeu completamente a esperança, né? Por quê? Porque se ela ficar pensando nas vagas que ela mandou currículo, ela vai ficar super ansiosa e isso vai fazer mal para ela. Então, nesse caso, o pessimismo é muito mais racional. Você só manda e esquece. Tipo assim, só manda e esquece, só estuda e tem, tipo assim, faz a prova lá do concurso, né? E nem vai dar o resultado. Só espera que vai receber o telegrama depois. Porque isso vai fazer muito mais bem-estar para a sua saúde mental e vai evitar a ansiedade. Agora, outras pessoas veem de outra forma. Porque tanto a visão pessimista ou otimista podem ser coadunadas dependendo da realidade na qual você está inserido. Betulio. Sim, concordo com você. Acho que também depende do ângulo como você vê as coisas, entendeu? Que no final das contas, o que vale mesmo é tu ser carne de pescoço e morrer mordendo o osso, entendeu? Mas eu já acho que você deve ser uma pessoa realista pensando no positivo. Você tem que fazer as coisas acreditando que vai dar certo, mas com os pés no chão, entendeu? Faz as coisas achando que vai dar certo com o pé no chão, fazendo as coisas direitinho, se esforçando pra caralho. Porque às vezes, assim, a realidade é que se você não tem nada, o esforço é uma única forma de você conseguir alguma coisa. Mas mesmo assim, mas não tem um problema. Tem um problema, Betulio. Que as derrotas, elas tiram de você, sempre tiram alguma coisa de você. As derrotas, né? O brilho. Tira o brilho. Não, tira de você, né? Mas o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte. A derrota, ela vai tirar alguma coisa de você. Entre fazer que a derrota tire em você a vontade de lutar e tirar você a vontade de acreditar, melhor você perder a vontade de acreditar e continuar lutando do que perder a vontade de lutar e continuar acreditando. Consegue entender o que eu quis dizer? Então, é melhor você... Entendeu? Então, amigos, você tem que lutar. Ponto final. O seu mindset tem que ser coordenado nesse sentido. Você tem que lutar, entendeu? Agora, a forma como você enxerga essa questão tem que ser a forma que vai fazer você lutar, se mexer. Ficar reclamando não vai fazer você sair do lugar, entendeu? É por isso que a gente começou esse podcast falando da questão do vitimismo, do derrotismo e do fatalismo. O grande problema desses três elementos é que, em relação ao vitimismo, existem pessoas que realmente são vítimas. Por exemplo, uma coisa é a pessoa que é atropelada no meio da rua, né? Outra coisa é a pessoa que é atropelada na calçada, entendeu? Essa pessoa que foi atropelada de costas na calçada, que nem viu de onde o carro estava saindo, ela chama-se vítima. Por quê? Porque ela está completamente alheia àquela circunstância. Só que aí vai chegar algum cara dessa nova direita aí e vai falar o seguinte: ah, porra, também estava na calçada de dia, devia estar em casa, né? Você vai tentar culpabilizar até mesmo a vítima. Quantas vezes a situação ela não teve parte naquilo. Por exemplo, esses dias aí eu tive um problema, né? E aí ela fala assim, mas também, Knut, você não coloca a chave na porta? Você não coloca um tampo na sua porta? Sendo que essa é uma variável que eu não podia ter, porque minha mãe não deixa eu colocar tampo na porta. Ou seja, é muito fácil você culpabilizar a vítima falando de um elemento que ela não pode mudar. Então, ou seja, no final, é muito mais fácil você dar o chute no cachorro morto, né? Do que você reconhecer que a pessoa é vítima mesmo, né? Então, amigos, em última análise, vocês vão ter que coordenar cada vez a sua visão de vocês
em cada situação. Por exemplo, tem pessoas que são muito otimistas na vida profissional e muito pessimistas na vida amorosa, né? Então, tem pessoas que vão ser otimistas. Só que o grande problema é que a derrota ela tira você a vontade de acreditar, e eu vejo muito isso no campo religioso, cara. Quando a pessoa fica muito calejada pela frustração, é impossível que isso não abale ela. Eu conheci uma pessoa que ela é uma pessoa extremamente romântica. E ela teve 2 relacionamentos abusivos, um seguido do outro. E, cara, eu fui encontrar com ela depois de 2 anos e, cara, parecia outra pessoa. Todo aquele brilho que ela tinha no olho foi perdido, entendeu? E aí você vai falar, não, ela perdeu porque ela escolheu perder. Não, cara. Ela perdeu porque nós somos produtos dos eventos do nosso passado, cara. Aí você chegar e pegar... O grande problema da mentalidade direita é que é moralizar coisas que são determinísticas. E tem coisas que acontecem. Aconteceu, pronto. Agora, como é que você lida com isso? Agora, o problema é quando você tenta culpar as pessoas por coisas que elas não tiveram escolha de acontecer com elas. Por exemplo, eu estava conversando outro dia com uma pessoa que foi abusada, né? E aí, cara, não, mas a culpa é sua porque você não procurou ajuda. A culpa é sua porque você não soube lidar com isso. Não, amigo, você vai ter que lidar com a questão de que a pessoa foi abusada, entendeu? Então, o fato dela ter sido abusada vai mudar completamente o mindset dela, né? Então, tipo assim, outro dia eu estava conversando com um cara, ele falou assim, não, cara, você está com o mindset completamente errado, né? Você tem que fazer isso. Só que eu fui ver a vida do cara, né? E a vida do cara tudo dá certo, cara. E a minha vida dá tudo errado. Será que esse cara... E, tipo, tudo que ele falou não se confirmou. E tudo que eu falei aconteceu, né? Então, eu prefiro acreditar naquilo que vai acontecer, independentemente de estar otimista ou pessimista. O grande problema que a gente tem que tratar aqui em relação ao pessimismo é a questão da profecia autorrealizada, muito ligada em relação ao derrotismo. Por exemplo, quando a pessoa por exemplo, tem aquele velho ditado, né? Se você acredita que você vai dar certo na vida, você está certo. E se você acredita que você não vai dar certo, você também está certo. Por quê? Isso aqui é parte daquela lógica de que você tem que acreditar, é um segredo, basta querer. Mas o grande problema, que existe um fundo de verdade nisso, é quando a pessoa começa a intuir, tá, que ela não vai dar certo, ela não faz absolutamente nada para dar certo, né? E aí, por causa dessa crença, aquilo que ela falou que não ia dar certo acaba se realizando. São as profecias não realizadas. É porque que nos tem um ditado que fala que o pensamento gera ação e a ação gera resultado. Então, o cara, quando é pessimista, achando que não vai conseguir, ele acaba não agindo. Então, às vezes, o cara que está com a mente otimista acaba agindo e acreditando, às vezes ele consegue. Então, nossa ação começa no pensamento, né? E nosso resultado é fruto da ação. Então, uma coisa liga a outra. Então, nesse caso, o otimista, ele tem uma certa vantagem do pessimista, porque, querendo ou não, o otimista consegue agir, mesmo que por impulso, entendeu? E você estava falando a respeito da direita, uma coisa interessante da direita, só para concluir aqui o raciocínio, é que, por exemplo, se o cara da direita vê o mendigo na rua, ele olha e fala, tá vendo? Não se esforçou, virou mendigo. Tipo assim, ele não tem, a direita não tem empatia. Eu não tô Peraí. A direita tem empatia. Eu sou de direita, eu tenho empatia. Porque essa direita não, tô falando você. Eu tô falando essa direita gengivuda aí, não você. Tô falando um direitista. Eu generalizei aqui, mas não fiz de forma correta. Mas assim, alguns direitistas, quando vê um mendigo na rua, passando fome, o cara fala que ele é mendigo que não se esforçou, que é preguiçoso, que é vagabundo, entendeu? Já a esquerda não. Já a esquerda já olha e fala que ele não teve oportunidade na vida, entendeu? Então, eu acho que alguns caras da direita faltam com, não digo nem pena, empatia, entendeu? Pelo próximo. Não, mas sabe o problema? Não é 880, amigo. Tem pessoas que estão na pior por falta de oportunidade, tem pessoas que estão na pior porque são vagabundas mesmo. E tem também as duas coisas. Pessoas que são vagabundas e também faltou oportunidade para elas. Uma coisa não exclui a outra, entendeu? Então a realidade ela é muito complexa para a gente encaixar. Primeiro você já vinha um modelo rotulado para encaixar determinadas coisas da vida, né? Mas assim, eu realmente vejo que quando você está numa situação periclitante, como a Feliz está, eu realmente eu entendo que antes de eu estar numa situação ruim, eu não conseguia me colocar no lugar de uma pessoa que está passando por necessidade, entendeu? Hoje, passando por essa experiência que eu tenho passado, eu consigo me colocar no lugar dos outros. Mas eu vejo que muitas dessas pessoas nunca passaram necessidade, elas nunca passaram fome, elas nunca souberam o que ia acontecer no dia seguinte.
Então, para elas é muito mais fácil falar que o pobre é pobre porque não gosta de trabalhar, que o pobre está escolhendo emprego, né? E tem emprego sim. Não gosta de se esforçar, não gosta de estudar. Sim, por exemplo, é pobre porque quer. É pobre porque quer. Porque não. O cara tem um papo aí que é muito comum, né? Que o pobre é pobre no Brasil porque ele não sabe gastar o dinheiro dele. Não, amigo, o pobre é pobre porque ele não ganha o suficiente. Evidentemente que existem pessoas que não sabem gastar. Mas o problema da pobreza, pelo menos, a gente está inserido aqui, ninguém está aqui pobre porque não sabe gastar o dinheiro. A gente está pobre porque a gente não ganha o suficiente. Quando você não ganha o suficiente, como é que você vai gastar, cara? Né? Mas enfim, como você vai investir? Como você não, o problema do Brasil vai ser poupança. Como você vai investir em renda passiva? É isso que até o Primo Rico, é outro vendedor de copo no caralho também, esse Primo Rico aí. Como você vai investir se você não tem dinheiro para comer direito? Sim, você vai tirar o que pro Brasil, não, olha só, tem um economista que fala assim, e eu concordo com isso, tá? Que pro Brasil se desenvolver com juros baixos, ele tem que ter poupança interna, né? Mas como que o Brasil vai ter poupança interna? Ele fala, não, porque o Brasil não poupa, o problema é cultural. Mas como que vai ter o Brasil vai poupar se o salário mínimo não dá para viver, né? Você quer que o Brasil pare de comer para poupar dinheiro na poupança, né? Aí fica difícil, né, amigo? Então, no final das contas, eu diria que cada um tem que ter um estilo de vida que acha melhor em relação às coisas, né? Mas eu prefiro, pessoalmente, ser realista, mesmo que a realidade pareça pessimista, do que me ater a realidades que não são visões que, na verdade, são irreais. Eu, como homem, eu prefiro saber o que vai acontecer e aliás as expectativas. Porque eu pessoalmente, eu prefiro evitar a frustração. E ainda mais quando a frustração ela tem um aspecto social. Quando existem pessoas à sua volta que falam assim, não, você vai estudar, você vai passar, você vai passar nessa entrevista de emprego, você vai passar nesse concurso, você vai dar certo nesse negócio. Quando tem outras pessoas envolvidas, né? E você tem aquele discurso muito otimista, como é que você chega para os seus amigos e fala, poxa, deu errado? Né? É isso que é pesado na frustração. Que a frustração você não sente ela sozinha. Você tem que compartilhar ela com as pessoas que você ama. Entende? Então quando você tem uma visão realista, que chega e fala, cara, pode ser que não deu certo, já fala isso para todo mundo, e aí dá errado, pelo menos o mal não é tão grande. Acabou de estar aqui nosso amigo Búfalo. Vamos ver se ele tem alguma coisa a falar acerca do tema. Búfalo, você é um cara pessimista ou um cara otimista? Boa noite, Knut, Betonildo, aos ouvintes. Cara, eu fui otimista por muito tempo, mas eu te digo que eu aderi a esse discurso meio doente, desse positivismo doentio aí, de que cara, foi uma onda meio liberal que aconteceu no Brasil aí, muito influenciado pelo Geração de Valor, essa galera aí. MBL. Eu embarquei muito nisso daí, há uns 5, 4 anos atrás, tá? E depois aconteceram algumas coisas que foram me tornando mais pessimista e hoje eu me considero mais realista, bem dentro do que vocês descreveram aí. Mas o negócio que eu queria falar importante sobre meritocracia, eu acho que vocês não tem muita coisa a acrescentar aqui não, porque vocês foram muito precisos. É uma coisa que me incomoda muito aqui, cara, no Brasil, essa direita que gosta de ficar jogando a culpa sempre em cima das pessoas, como se realmente... essa direita gendivuda como se realmente fosse exclusivamente da pessoa. Isso me incomoda muito, entende? Às vezes a pessoa, ela precisa até de um acolhimento, cara. E ele não tem, entendeu? Às vezes, na verdade, eu não acho nem que é acolhimento a palavra certa. Eu acho que a maioria das pessoas que estão perdidas, assim, principalmente jovens, que eu vejo muito jovem assim, é falta de orientação, cara. Entendeu? Às vezes o cara não é nem vagabundo, é orientação. O cara não sabe que o cara tá completamente perdido. O cara não tem alguém pra chegar e falar assim, ó, cara... é importante do pai, né, cara? Do pai, isso aí. Eu já falei isso aqui uma vez, eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. Às vezes o cara pode ser até meio fudido financeiramente, mas ele tiver uma base familiar estruturada, igual foi o meu caso, tiver um pai que pode orientar, colocar um caminho no cara, colocar rédea, entendeu? Aí eu acho que ele tem mais... Mesmo que ele tá nascendo atrás por ser pobre, eu acho que ele tem chance de virar o jogo, entende? Sim. Mas assim, de qualquer forma, é aquele negócio, né? Se você vai fazer um túnel, né? Você precisa saber para onde que você está cavando. Porque senão o seu esforço vai ser jogado na direção errada. De nada adianta o esforço se o esforço não tem uma boa direção. E de nada adianta o mérito se o mérito não está colocado com oportunidade. Entende? Então, bem ou mal para uma pessoa ter sorte, ter sucesso na vida, não uma coisa, não é mérito só. É mérito, oportunidade e no final, infelizmente,
sorte, é coisa que alguns não têm, tá? E a gente tem que aceitar isso. Então, algumas pessoas, muitas vezes você vê, cara, um irmão gêmeo, um teve a mesma condição do outro, os dois fizeram a mesma coisa, um teve muito sucesso e o outro não. Por quê? Porque o sol não bate igual no rosto de uma pessoa que está ao lado da outra, né? Então tem coisas que a gente não consegue controlar. E que noite, esse lance de meritocracia também é um termo. Isso que você falou é muito fato. Porque, por exemplo, o que gera riqueza para um indivíduo é o quanto de valor o cara traz para a sociedade, entende? Esse lance que você usou do faxineiro é perfeito. O cara, ele pode ser o melhor do melhor do melhor faxineiro do mundo, mas assim, não é querendo desmerecer, mas é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer, entende? Então não agrega muito valor à sociedade de uma forma geral. Então o cara pode acordar mais cedo todo dia, trabalhar mais, mas não necessariamente o cara vai vencer, entendeu? Porque a meritocracia só funciona numa situação muito específica, onde todo mundo está partindo do mesmo ponto. Aí sim, numa empresa, de repente... É aquilo que eu falo. A meritocracia, para existir de fato, requer que as pessoas partam de uma base igual. Por exemplo, uma meritocracia, o qual um começa aqui, né? E o outro começa 10 km na frente. Aí o outro que corre, termina, esse aqui termina na frente. Você fala, tá vendo? Esse aqui terminou na frente, porque esse aqui teve mérito. Esse aqui não teve mérito desse aqui. Isso aqui, ou seja, a meritocracia, ela requer uma cidade meritocrática, requer uma educação de base de qualidade. Enquanto a gente não tiver educação de base de qualidade, o filho do pobre, que é esforçado, não tem como competir com o filho do rico, que é desinteressado. Inclusive, tem estudos que apontam isso. O QI de uma pessoa lá de baixo, né, pobre, a chance dela chegar na universidade ela é menor do que uma pessoa de QI baixo que fez de rico. Até porque essa pessoa que fez de rico vai ter o QI muito mais do que a pessoa pobre ou oportunidade. Porque no final das contas, amigo, o único tipo de meritocracia que é incontestável é geracional. Você só chegou onde você está porque você subiu nos ombros de pessoas que se esforçaram antes de você. Por exemplo, eu só estou na minha situação porque meu pai se esforçou pra caralho. E o meu avô se esforçou pra caralho também. Então é isso que no final conta mais do que qualquer outra coisa. Mas ou seja, eu acredito que o indivíduo, pela sua vontade, ele pode mudar a sua circunstância. Só que a maior parte das pessoas, infelizmente, elas não vão conseguir sair da questão da pobreza e virar ricas em uma geração. Geralmente, é um processo que demora pelo menos 3 gerações. Então, muitas vezes, se você não quer ter filhos, amigo, eu acho que a única forma de você... É por isso que a gente aqui também, a gente acaba chegando na questão de herança, né? Porque às vezes a pessoa chega assim, eu não consegui chegar onde eu queria, mas pelo menos meu filho vai conseguir, que é o que muitas pessoas chegaram. E é com esse pensamento que muitas famílias conseguiram chegar à prosperidade, né? Não pensar em curto prazo, pensar em longo prazo. O Olavo de Carvalho fala muito disso, Inútil. Exato, de fala disso. Então, o nosso amigo Jardim, tá aí, Jardim? O nosso amigo. Fala aí, amigo. Saudações em nome de Sua Majestade Imperial, Príncipe das Plantas. Vocês queriam amor? Então agora vocês serão amados. É o Príncipe das Plantas diretamente de São Paulo. Salve, Quinutão! Sim, amigo. Você prefere otimismo ou pessimismo? Cara, depende. Eu tô numa variação assim de otimismo com pessimismo. Primeiramente, salve, Búfalo! Boa noite aí, meu querido. Salve, meu amigo. Boa noite. Saudações. Eu tô no... Salve, Betonildo. Eu tô numa variação referente a pessimismo e otimismo, e eu percebo até um pouco que você também tá passando por isso. Que é o seguinte, eu tô numa fase pessimista, assim, da vida, mas existe alguma coisa, assim, dentro do meu coração, não sei explicar o que é, uma chama, assim, que tem um pouco de otimismo ali, que as coisas vão melhorar. Eu não sei explicar o que é, eu não sei, não tem motivo racional para isso, mas eu sinto isso. Mas racionalmente não tem... Não deixa essa chama se apagar, não, cara. Mas isso daí não é questão de racionalidade, não. Olha só, por exemplo, quando eu chego e vejo uma pesquisa lá do apontamento do Itaú que o Brasil vai ter uma recessão de 0,5% ano que vem. Isso me faz alinhar as expectativas, né? Agora, ou seja, eu já poxa, talvez o ano que vem vai ser pior do que eu imaginava. Mas, evidentemente, se tiver por ruim, pode ser pior. Eu vou enfrentar de peito, né? Amigo, a única certeza que eu tenho é que dias piores virão, né? Tipo assim, se existe alguma coisa, algum coping que a gente tem que avaliar, né? É que a gente tem que aproveitar esses dias difíceis para a gente se calejar. Porque situações ainda piores vão vir e a gente vai enfrentar e a gente vai vencer esses dias piores, entendeu? Então, é isso a única certeza que eu tenho. Tipo assim, dificuldade não é necessariamente ruim. A dificuldade faz parte da vida. A felicidade é uma coisa que acontece no interregno entre vários períodos longos de sofrimento, entendeu? É uma normalidade. É uma normalidade. O ser humano não foi feito para ter essa situação desejável. Nós vivemos, por exemplo, eu tenho os cachorros aqui, né? O cachorro é um animal que existe um enorme prazer quando ele está descansando. Por quê?
Porque na natureza ele vive em estado de alerta o tempo todo, entendeu? Então, quando ele está na situação de proteção, por isso que o cachorro está sempre ficando perto do nosso, que é proteção. E bem ou mal, a gente quer isso. A gente quer proteção, a gente quer saber que vai dar tudo certo, a gente quer saber que a gente está no caminho certo, que a gente está seguindo o livrinho, a gente quer saber que a gente está com a religião correta, a gente quer saber que a gente está com a mindset correta, a gente quer saber que a gente tem a ideologia correta. Quando, na verdade, amigos, a vida, poxa, tem um negócio chamado aleatoriedade, tem coisas que vão acontecer que a gente não tem a mínima ideia do que vão acontecer, a gente tem que lidar com a certeza. Isso requer maturidade, cara. Saber que você não controla as variáveis, mas saber que, independentemente do que vier, você tem que enfrentá-las de frente e de peito. Entendeu? Para mim, é assim que o homem deve lidar. Concorda comigo, Vitor? Concordo. Isso aí. Você tem que, cara, morrer mordendo o osso mesmo. E tem que ir pra cima do problema. Eu acho, cara, que o beta não deve ficar criando expectativa, entendeu? Você tem que acreditar que as coisas vão dar certo. Mas sem ficar criando aquela expectativa. Porque, porra, imagine, mano, quando você você cria expectativa no alheio, além de você no alheio, e você não consegue. Você vai frustrar você, vai frustrar os outros. Porra, isso é muito ruim, tá ligado? Isso daí é uma realidade que isso daí é uma coisa que a gente tem controle sobre, né? O Knut sempre fala desses fatores externos que a gente não tem controle, por isso que a gente tem controle. Alinhar nossas expectativas à realidade é uma forma de ter um controle sobre a gente, sobre o controle de frustração e de euforia, que é o que, às vezes, cara, é o que joga a gente na merda, entendeu? A gente ter não que a gente não tenha que ter esperança, mas a gente ter uma expectativa muito desconexa com a nossa realidade, isso pode fazer com que a gente fique muito frustrado e jogar a gente na merda, entendeu? E achar que na merda você não vai se esforçar mais, né? Aí você cai no derrotismo. Exatamente, aí acabou. Não, vou dar um exemplo pra vocês. O nosso próprio amigo, o Beta Pessimista, tá? Que esse podcast é homenagem a ele, passamos tudo pela recuperação rápida dele. O Beta Pessimista, ele foi um cara que ele se ferrou num relacionamento. Ele foi de verde e amarelo. Ele foi colocado pra fora de casa, fazer do mendigo, tá? E depois dessa frustração, ele falou assim, não, pronto, chega, acabou. Entendeu? Então, ou seja, um trauma que ele viveu na vida dele, que ninguém aqui vai falar que não é verdade, que acontece todos os dias, né? Fez que ele falou assim, não, pronto, eu tentei, não consegui, agora não vou fazer mais. Ou seja, às vezes, os traumas que você vive fazem você deixar de acreditar naquilo que você estava fazendo. E fazem você ver o mundo de outra forma. Não necessariamente os traumas transformam você numa pessoa melhor, tá? É verdade. Mas, necessariamente, às vezes, eles te preparam para a sua realidade. O que você não pode ver é a realidade de outra pessoa. Né? Eu vejo que muitas pessoas viraram MTGOs depois de um trauma violento. E eu acredito que essas pessoas são menos MTGOs do que aquelas pessoas que são MTGO pelo simples fato de ter avaliado a realidade. Eu até acredito, pessoalmente, que o verdadeiro MTGO hoje em dia é aquele que fala que não é MTGO. Porque esse negócio de ficar defendendo bandeirinho, eu acho que não é algo muito meritório. Mas, de qualquer forma, amigos, os eventos das nossas vidas moldam o nosso caráter, moldam a nossa visão de mundo. Então, o fato de você ter uma visão muito ruim no mercado amoroso faz com que você tenha uma visão pessimista no mercado amoroso. Se você tem uma visão pessimista, você não vai se envolver, não vai investir, né? Você vai querer dar o seu tempo e recursos em algo que você acha que não vai dar certo, então você vai virar um MTGO. De igual modo, isso pode reproduzir outras coisas. A diferença do mercado amoroso para outras áreas da vida é que essas áreas podem ter consequências fatais para a sua vida. Agora, o grande problema que eu até fiquei com medo em relação ao nosso amigo pessimista é que eu fico muito medo que ele tivesse por exemplo, ele estava na casa dele, graças a Deus ele conseguiu ir até o hospital. Mas tem muitos amigos nossos aí, que são da sigla, né, que podem morrer agonizando sem ninguém para escutar eles, entende? É verdade. Então isso aí, amigos, eu estou falando que isso é para favorizar vocês não, estou falando isso para vocês alinhar as expectativas, entendeu? Se não tiver ninguém para cuidar de vocês, ninguém vai cuidar de vocês. Então, o MTGO é refém da saúde. A única pessoa que vai cuidar de você é você mesmo. Então, se você seguir esse caminho, você tem que ter um cuidado redobrado com você mesmo, entende? Então, essa é a última lição. Muito obrigado a isso, senhor. É um prazer estar vivo na geografia de vocês. Beta Pessimista, se você está escutando isso, quero saber de tudo com o meu coração, você é a pessoa que eu mais amo nesse podcast. Gostaria muito de ter te conhecido, tá? Eu gostaria de imaginar um mundo em que nós... um universo paralelo, entendeu? Em que nós conhecemos jovens e fomos amigos, entendeu? Mas, infelizmente, isso não é possível. Mas, graças a Deus, agradeço a Deus por a gente ter se conhecido, a gente ter tido o contato que a gente teve. E espero que você possa nos habilitar com a sua visão de mundo. Os pessimistas são muito bem informados em você, pessimista. Os otimistas não são. Então, é isso, amigos. Até a próxima. Tchau pra eles. Valeu, rapaziada. Tchau. Boa recuperação pessimista. Vai dar tudo certo. Valeu.